Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Ambientação EAD, pelo Instituto Federal do Piauí e pela Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Ivan dos Santos Oliveira. E hoje nós teremos a aula de número 2 da unidade 2 da nossa disciplina, com o título Competências e Habilidades para o Estudo à Distância. Nós temos alguns objetivos para a aula de hoje. O primeiro é entender como se dá o processo de aprendizagem na EAD. Depois, nós vamos entender o papel do aprendiz na educação à distância. Finalmente, vamos conhecer um pouco das estratégias de aprendizagem e características do aprendiz na EAD. O texto base da aula de hoje é o Estratégias de Aprendizagem utilizadas por estudantes na educação à distância, implicações educacionais, de Paula Marisa Ali Pradini e outros. Para iniciar a aula de hoje, vamos fazer algumas questões iniciais que nortearão o nosso pensamento. A primeira coisa que a gente pode se perguntar é como se dá o processo de aprendizagem por meio das tecnologias? Qual o papel do aprendiz na educação à distância? E, finalmente, que habilidades os aprendizes devem desenvolver? Essas são questões iniciais que nortearão um pouco da nossa discussão na aula de hoje. Falando em estratégias de aprendizagem EAD, primeiramente, nós temos que pensar o papel do estudante. Ou seja, temos que ver que o estudante ou o aluno, né, na educação à distância, nesta modalidade de educação, o estudante toma um papel central nessa modalidade. Tanto o estudante como o professor, como o mediador, têm papéis previamente definidos, sendo que o papel central caberá sempre ao estudante. O aluno na EAD, com o seu comportamento e características próprias, destaca-se por constituir elemento central do processo, e a aprendizagem autorregulada tem sido considerada elemento-chave para o sucesso na EAD. Sendo o elemento central do processo de ensino-aprendizagem nesta modalidade, o estudante ou o aluno tem características específicas neste processo de aprendizagem, nesta modalidade de educação. Sendo que a autorregulação é uma das características que irão proporcionar uma melhor aprendizagem neste tipo de educação. Falando em educação à distância, nós temos a contribuição da teoria cognitiva, do mundo da discussão da psicologia da educação. A teoria cognitiva mudou a concepção do processo de ensino-aprendizagem ao deixar de considerar os alunos como sujeitos que passivamente memorizam o que é apresentado pelo professor e ao compreender a aprendizagem como um processo ativo que ocorre dentro do aprendiz e que pode ser por ele influenciado. Neste sentido, nós estamos falando de uma percepção de educação socioconstrutivista, em que os papéis de estudante, o papel de professor são previamente definidos, em que o professor é um mediador entre o conhecimento e o aprendiz. E neste processo de aquisição do conhecimento, o estudante exerce um papel ativo, assim como o professor, assim como o mediador. Desta forma, supera-se aquela percepção de educação bancária, como Paulo Freire já disse há muito tempo atrás, e coloca-se, então, o estudante ou o aprendiz em pé de igualdade com o professor. Sempre sabendo também que o professor não é desvalorizado nesta ideia de educação. Apenas o seu papel
se torna um papel de mediador entre o conhecimento e o estudante e atribui a este estudante um papel mais ativo na construção do seu próprio conhecimento. E nessa construção do conhecimento, é, é necessário, aliás, são necessárias algumas estratégias, tanto por parte do professor, que trará estratégias de ensino, como por parte do estudante ou da estudante, que desenvolverá estratégias de aprendizagem, uma vez que este ou esta é responsável pela sua própria aprendizagem. Estas estratégias de aprendizagem nós podemos conceituar como processos, comportamentos ou pensamentos que são empregados por um indivíduo para alcançarem os objetivos de uma determinada aprendizagem. Em suma, em resumo, podemos dizer que estratégias de aprendizagem são procedimentos para se chegar a um objetivo de aprendizagem. Estes objetivos são previamente traçados pelo professor, que é o profissional responsável por elaborar objetivos. E os estudantes são responsáveis na EAD e também na educação presencial por desenvolver as suas estratégias de aprendizagem. Falando na EAD, nós já vimos que na aula passada, esta modalidade de educação tem características próprias, como a flexibilidade, como um tempo e espaço diferente do espaço presencial e requer abordagens e práticas diferenciadas. Nesse sentido, também, na educação à distância, o aprendiz precisa desenvolver algumas habilidades diferenciadas da educação presencial. E quais são as características do aprendiz na EAD? Duas são as que mais se sobressaem, que é autonomia e autorregulação. Quando nós falamos que o estudante em AD, o aprendiz em AD, deve desenvolver autonomia, nós queremos dizer que o estudante na EAD, mais do que na presencial, ele é responsável pela sua aprendizagem. Ele tem autonomia para gerir, os seus tempos, os seus espaços, os seus momentos de aprendizagem. Então, ele assume uma função autônoma, mas uma função que, além de trazer autonomia, traz muita responsabilidade, porque apesar dele ter ele ou ela ter autonomia, né, para organizar seus tempos, os seus espaços, essa autonomia requer uma responsabilidade que nem todos os estudantes possuem. Então, queremos dizer que nem todos os estudantes são, ou poderíamos dizer, se darão bem numa educação à distância. Ou seja, a educação à distância não é para qualquer estudante. Requer muita responsabilidade. Mas é possível sim. Né? É possível desenvolver autonomia. É possível desenvolver responsabilidade. Quando nós falamos na outra característica de autorregulação, também quer dizer que o estudante ele é o responsável pelo seu conhecimento, por se autorregular, por se autocriticar, saber o que está aprendendo ou não, quais os seus limites. Então essas são algumas das características do estudante na EAD. Bem, as estratégias de aprendizagem, segundo o texto que nós lemos, podem ser divididas basicamente em dois grandes grupos: estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas. As cognitivas são aquelas utilizadas especialmente para ajudar o aprendiz a assimilar as informações quando estão diante de uma tarefa. Referem-se a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem. É o aprender a aprender. As estratégias metacognitivas referem-se simultaneamente ao estabelecimento de objetivos de estudo, o conhecimento sobre a própria compreensão e o conhecimento de como compreender. Essas estratégias metacognitivas são estratégias que o aprendiz ou o estudante, a estudante, desenvolve sobre o conhecimento de si mesmo,
o conhecimento de como se aprende, o conhecimento de quais são os seus limites, até onde pode ir, o que pode fazer e como pode fazer. Essas são estratégias que qualquer estudante na EAD pode desenvolver ao longo dos seus estudos, organizando-se. Para finalizar, eu trouxe aqui do site EAD Box algumas características para um estudante na EAD. Então, os estudantes na EAD, quem faz algum curso à distância, precisa ser flexível. Assim como a EAD é flexível, o estudante também precisa ser flexível, no sentido de poder estudar em determinados locais, pelo celular, pelo computador, no carro, na viagem. Então, tem uma flexibilidade de gerir o seu tempo e os seus espaços. Então, é necessário que haja essa flexibilidade. Também, outra característica dos estudantes na EAD é a disciplina e a organização. Como eu falei, nem todo estudante se dá bem na educação à distância, porque aparentemente isso parece ser consenso entre todos os que estudam a educação à distância, devido à autonomia e à autorregulação dos próprios estudantes, é necessário haver uma disciplina e uma organização maior, porque a construção desse conhecimento depende do próprio aluno. Muitas vezes o estudante estuda à noite, estuda sozinho, né? Não tem contato com outras pessoas, aquele ambiente que nós temos na educação presencial. E por isso é necessário ter disciplina e organização, porque as distrações podem ser muitas, inclusive com o uso das tecnologias, ao assistir um vídeo, ao ver um comentário na rede social, então se dispersa muito facilmente. É necessário ter foco, disciplina e organização. Outra coisa que é muito importante para os estudantes em AD é conciliar estudo e trabalho. O grande perfil, a maioria dos estudantes que fazem curso EAD, principalmente no nível superior, são estudantes que trabalham o dia inteiro e reservam, às vezes, a noite para os seus estudos. Então, conciliar estudo e trabalho e outras atividades é muito importante para se ter sucesso na educação à distância. Outra característica é ter proatividade. O que é isso? Proatividade com relação ao uso das tecnologias. Ou seja, procurar conhecer mais como se utilizam computadores, como se utilizam as tecnologias da informação, como se utilizam celulares, softwares. Porque, como nós sabemos, uma das características da EAD é o uso das tecnologias, né? O uso de plataformas, ambientes virtuais. Então, é necessário que o estudante tenha o conhecimento do uso dessas tecnologias e, caso não tenha, que seja proativo, no sentido de procurar, utilizar, experimentar e aprender mais. E, finalmente, uma característica imprescindível para o estudante da EAD é ser motivado, né? Porque, se não tiver motivação, muito provavelmente haverá desistência do curso. Então, uma dica é você sempre se lembrar por que você está fazendo este curso, né? No que ele vai ser importante na sua vida. Então, coloque sempre essa meta, se motive, né? Lembre-se que você está fazendo esse curso por algum motivo e que ele trará resultados para a sua vida, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, falem, procurem o chat e as ferramentas, interajam no fórum, procurem os tutores e estamos à disposição para qualquer dúvida. Um abraço para todos e até a próxima, pessoal.